Olá! No Mão Dupla de hoje vamos falar de um trabalho pesado e arriscado, o transporte de cargas perigosas. Para que as cargas perigosas cheguem tranquilamente ao seu destino, sem risco de acidente, o condutor e a sua equipe necessitam de segurança no trabalho e condições adequadas para o transporte. Se um caminhão carregado com álcool, por exemplo, tomba na estrada, é preciso que o condutor saiba o que fazer para evitar vítimas e também para reduzir os danos à natureza. Será que os motoristas brasileiros estão preparados para agir numa situação como esta? Vivendo uma realidade que inclui assaltos, consumo de estimulantes para ficar acordado, problemas de pressão alta, de diabetes, os motoristas têm um cotidiano de muita insegurança e pressão. Por outro lado, será que os caminhões que transportam cargas pesadas, perigosas, pelas estradas brasileiras, estão equipados de forma correta? Como melhorar as condições de trabalho dos condutores de produtos perigosos, evitando graves acidentes? Em nosso debate sobre segurança e saúde do trabalho no transporte, hoje nós vamos conversar sobre o transporte de cargas perigosas com José Tardivo, da Comissão de Estudos em Prevenção de Acidentes no Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, Sandra Cavieri, que é assessora da Federação das Empresas de Transportes do Estado de São Paulo, e Jânio Justino de Mello, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes do Rio de Janeiro. De acordo com a Organização das Nações Unidas, existem cerca de 3.000 produtos perigosos circulando pelas rodovias e cidades do mundo. Um dos mais encontrados nas estradas é o combustível. Em 1982, um grave acidente ocorrido no mercado de São Sebastião, no Rio de Janeiro, envolvendo um caminhão que transportava um produto tóxico conhecido popularmente como pó da China, deu início a uma grande discussão sobre o tema. 6 anos depois, em 1988, o Ministério dos Transportes regulamentou o transporte rodoviário de produtos perigosos no Brasil. Hoje, a partir desse decreto, a responsabilidade também é do expedidor e do fabricante. Então ele vai ter o cuidado de quê? De verificar se o veículo está adequado, se o motorista tem treinamento, se tem todos os equipamentos de segurança exigidos por lei no veículo. Para transportar um produto perigoso, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o motorista tenha, além da carteira de habilitação categoria D, um curso de 40 horas para aprender todos os procedimentos de segurança e noções para a preservação do meio ambiente. Nós procuramos passar para ele a situação de emergência, né? Segurança e emergência. Então, pronto atendimento. O que ele vai fazer? Ele tem que, primeiramente, procurar descer, né, do veículo, portando o envelope e a ficha de emergência, que contém todas as informações dos produtos perigosos, né? Automaticamente pegar o kit de emergência, fazer o isolamento do veículo e entrar em contato com as autoridades locais, o bombeiro e com a própria transportadora também. A pressa exigida pelos transportadores para a entrega da carga, a má conservação das rodovias são preocupações constantes na vida do caminhoneiro. E para piorar, ainda tem os assaltos. O que é mais roubado? Gasolina. Por quê? Porque a carga é mais cara. As 2 vezes que me levaram com gasolina, me levaram junto. Me botaram na mala, me deram uma volta, aí quando eles acabam de descarregar, liga para os caras que estão comigo e eles me liberam, me deixam na pista. Descarrega onde? Imposto aí, clandestino. No ano de 1998, uma lei federal ambiental definiu que a responsabilidade pelo acidente cabe ao produtor, ao embarcador e ao transportador. A partir daí, para evitar multas e acidentes, as empresas passaram a ser mais rigorosas na fiscalização das normas de segurança. O que nós fazemos é, periodicamente, estar visitando essas transportadoras com o sentido de verificar se cada um dos procedimentos que nós definimos estão sendo cumpridos por elas. Seja na parte de treinamento, seja na parte dos equipamentos que nós exigimos, seja na parte de motivação dos profissionais. O motorista de carga perigosa ele tinha que ser incentivado a ser um especialista no que ele faz, porque não é só a vida dele que está em risco. Eles não têm a consciência de que um acidente pode trazer transtornos para o meio ambiente. Isso é uma conscientização que os cursos não dão a eles. Você pode perguntar a muitos caminhoneiros de carga extremamente perigosa, o que você faria? Ah, se meu caminhão tombar, eu saio correndo.
Existe muito transporte, mais do que a gente imagina, de cargas perigosas pelas rodovias brasileiras? Olha, o Brasil é um país essencialmente rodoviarista, né? Então, muitos produtos ainda são essencialmente transportados por caminhões. Seria inviável até através de outros modais, né? Alguns produtos químicos, por exemplo. Usa-se pouco trem, né? O trem é usado mais para combustíveis, né? E nas distâncias maiores, como por exemplo a região centro-oeste, né? Está se fazendo alguma coisa agora de Camaçari para São Paulo, mas devido ao tempo de viagem, uma série de problemas, então o caminhão ainda é o mais usado, eu diria que 90% ou mais para o transporte geral de produtos perigosos. Né? Senhora Sandra, quais são os produtos transportados já? O que nós chamamos de cargas perigosas como produtos? Existe uma lista estabelecida pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e que contempla hoje mais de 3.000 produtos que estão classificados em 9 classes de risco. Dependendo das características da substância, um explosivo, um inflamável. Então, são vários os produtos. Os mais comuns, em termos de Brasil, são os derivados de petróleo, como o senhor Tadeu colocou, alguns corrosivos, como ácidos, né, que são largamente usados nas indústrias químicas, e os produtos na linha doméstica, né, quem não tem 1 litro de álcool em casa. E defensivos agrícolas? Também defensivos agrícolas, que são substâncias caracterizadas como tóxicas. Né? E quais são as rodovias mais utilizadas para esse transporte de carga? É o Brasil inteiro? Essas rodovias, principalmente hoje o Rio de Janeiro, que recebe, né, todo o nosso interior do nosso território nacional, que cruza o estado do Rio, a BR-101, a 116. Diga pelo nome das localidades. São essas rodovias que elas desembarcam dentro do estado do Rio de Janeiro, vindo de São Paulo pela Via Dutra, terminando a Via Dutra, pegando a Avenida Brasil, pegando a 101, que é em direção ao Espírito Santo, né, que é a BR-101, e por ali ligando Minas, Bahia, entendeu? E o interior do estado. Na verdade, o circuito é Camaçari e Triunfo, né, que é onde estão localizados os grandes polos petroquímicos, com uma entrada em Cubatão, em São Paulo, que é outro polo petroquímico. Normalmente, as empresas, elas terceirizam esse serviço de transporte, ou seja, não são as próprias empresas que produzem, que transportam as suas cargas perigosas. Como é que isso é feito? No caso da distribuição de combustíveis, a coisa já passou por várias fases. Houve época em que a distribuidora tinha sua frota própria, passou-se depois a contratação, né, de terceiros. Então, há um mix, digamos assim. Né? Parte é contratado, parte é frota própria. Isso a tendência hoje é só contratado. Isso não transforma esse transporte em mais perigoso do que ele poderia ser? Exatamente essa terceirização? Não, porque essas empresas hoje, elas passam por um critério de avaliação, elas são, digamos assim, devidamente avaliadas, né? E são empresas que, em geral, principalmente nos combustíveis e produtos químicos, a granel, são empresas especializadas. Quer dizer, então, elas cumprem com o regulamento do decreto vigente, com as portarias, com as normas. Então, há todo um processo seletivo em cima disso. Existe uma legislação bem feita. A senhora considera que a legislação de fiscalização de exigências, em termos de segurança, é boa? Considero que a legislação é boa, ela só precisa ser aplicada, né, com mais eficácia, principalmente no que diz respeito à parte de fiscalização e em relação às autuações. Porque essa legislação, só para vocês terem ideia, ela não penaliza só quem transporta, mas ela penaliza principalmente quem carrega o caminhão. Então, aquele veículo que não tem condições, ele não deveria estar circulando. E essa figura, né, dentro da legislação, é conhecida como expedidor da carga. Só que as autuações, até bem pouco tempo, não chegavam até o expedidor. O expedidor não é necessariamente a fábrica que produz, que carrega. Não diria só a fábrica, tá? É o embarcador. Ele pode ser a indústria, pode ser em determinados momentos o distribuidor, enfim. Claro. Então, ele também tem uma penalidade pelo fato de ser corresponsável pelo transporte inseguro. Né?
E isso até pouco tempo, por uma série de razões, não chegavam, essas autuações não atingiam essa figura do expedidor. Mas aí ficava uma situação simples para ele, né? E o motorista, o senhor acha que ele é bem formado? Ele tem consciência do peso da responsabilidade dele? Olha, o motorista, para atuar nessa área de carga perigosa, ele sofre uma preparação básica, não técnica, mas básica, que dá condições que ele saiba se proceder num provável acidente. Que é aquele curso do de cargas perigosas, agora com a regulamentação nova, a crescer um pouco mais na questão também de se botar a questão da defesa do meio ambiente, da fauna e a flora, como também da legislação de trânsito, por causa do Código Brasileiro de Trânsito. Então foi ampliado um pouco mais. Agora, há essa questão de que aquele profissional que é preparado, né, basicamente, não tecnicamente, porque senão ele seria um técnico e não um motorista de carga perigosa. Tá? Toda legislação ela precisa de um cumprimento para poder se atingir esse objetivo. A legislação atingiu o objetivo da questão do transportador, né, que recebe aquela carga ou que contrata. É específico, só vai fazer se estiver dentro das normas. Mas vem agora a questão trabalhista, tá? Que não está regulamentada. Aqueles trabalhadores que manuseiam, que operam aquele produto e que tem que ter um acompanhamento básico em condições físicas, mental e psicológica para desenvolver aquela atividade. Eu gostaria só de pedir licença ao senhor que eu vou para o intervalo, porque eu quero ficar nesse assunto mais um tempinho. Então a gente faz um pequeno intervalo e nós voltamos em seguida. Estamos de volta com Mão Dupla, que hoje está discutindo as condições de trabalho dos motoristas que transportam cargas perigosas pelas estradas do Brasil. Nós estamos falando um pouco das condições de trabalho que o senhor Jânio estava levantando, e o senhor gostaria de falar dos acidentes e das multas. Como a Sandra colocou, em 17 anos de legislação, né, o nosso primeiro decreto de 1983 já previa a multa simultânea pelas infrações, tanto para o transportador como para o embarcador, o expedidor da mercadoria. Por uma questão de mecanismo funcional, as multas só acabavam sendo concretizadas em cima do transportador. Através de um trabalho que nós fizemos, através do governo do Estado de São Paulo, Comissão de Estudos e Prevenção de Acidentes, nós conseguimos realmente ajustar esse mecanismo de multa para o embarcador. E desde o dia 1º de junho deste ano, o embarcador está sendo multado. Veja bem, o que isso contribui para o sistema. Enquanto o embarcador não recebia a multa, ele ficava numa situação, vamos dizer assim, não importa as atitudes que a empresa vai ter lá fora. Ele não era multado, a multa não chegava a ele. Então, ele era um fator de indisciplinamento do segmento. O transporte de produtos perigosos no Brasil hoje está muito bem regulamentado. Ele está bastante legislado. Hoje nós temos uma legislação que se equipara às legislações europeias, norte-americanas. Porém, nós não estamos devidamente disciplinados. Esse é o grande problema. Já que nós temos uma legislação boa, que temos uma capacidade, inclusive, hoje em dia, de atingir os embarcadores com multas, o que nós estamos... O que está nos faltando para essa disciplina que o senhor está falando? Está faltando justamente disciplinar o setor de transporte, para não acontecer situações como essa que o Jânio colocou, né, do motorista que não tem aquele respaldo por trás, que seria o acompanhamento psicológico do motorista, o trabalho de recrutagem, né, a partir de recursos ligado, humanos. Então, a empresa transportadora que não estaria dando Exatamente. Quer dizer, hoje, para você transportar um produto perigoso, você pode, em função de que o setor não está disciplinado, você pode trabalhar com um celular. Eu contrato um autônomo para fazer o transporte e trabalho, né, faço lá minhas ligações comerciais, transporto aquele produto perigoso ou qualquer outro produto através desse sistema
e não arco com nenhuma responsabilidade direta, quer dizer, de preparar o condutor, de dar suporte para o condutor, de me preocupar com as condições técnicas e mecânicas do veículo que está fazendo aquele transporte, enfim. Fica uma competição de mercado desleal. Por quê? Porque você não tem um disciplinamento. Todos nós sabemos que o volume de carga é muito grande e que, consequentemente, a possibilidade de fiscalização é menor. Quer dizer, sim. Como que as empresas ou os próprios motoristas podem agir para suprir esse tipo de deficiência? Que exige fiscalização maior? Tudo bem, eu acho que o poder, os poderes, aí, os órgãos que cuidam da fiscalização, realmente tem um volume muito grande para fiscalizar tudo. Hoje o que se procura desenvolver são as medidas preventivas de tal forma que cada um se autofiscalize. Como diz aquele guarda, o motorista tem que ser um especialista, mal ou bem ele teria que ser um especialista. Exatamente, porque se ele estiver devidamente orientado preparado, e principalmente, o grande problema, conscientizado de que ele é o último ator em cena, quer dizer, ele poderá ser o grande causador de um acidente e ele que poderá ser a maior vítima, ele que poderá ser o grande lesado ou causar lesões, não só pessoais como ao meio ambiente, tá? No momento em que ele está devidamente treinado, conscientizado, e aquilo, em primeira mão, é para a segurança dele, própria dele, e para o bem comum, né? Então isso passa a ser uma autofiscalização. Porque ele não pode ser também responsável por essa autoeducação, porque aí é sobrecarregar o tempo. É por isso que nós falamos no disciplinamento da empresa, porque aí a própria transportadora, aliada a seus pares, é que estariam promovendo esse tipo de treinamento, enfim, de qualificação para o profissional. Essa fantasia de que o motorista era o herói da estrada, hoje é só um folclore. Na verdade, o motorista tem que estar profissionalizado. Agora, dentro dessa visão do profissionalismo do motorista, além dele ser profissional do volante, né, que aquilo ali não que já é uma exigência suficientemente grande. É muito grande, porque aquilo ali você não adianta profissionalizar. Ele nasce, ele é antecedente de pais, avós, tá? E que nasce com aquela visão de ser estradeiro, de dirigir um caminhão. Então ele parece que ele adquire aquilo geneticamente. Então, e bem mais... Será? Com certeza. Com certeza, Sandra, com certeza. Vera? Então é o seguinte, ele ainda adquire um conhecimento básico, técnico, tá? Que ele não teve aquela formação, tá? Desde a infância até um alto nível para poder definir o que é realmente técnico ou não, mas que ele faz por onde, né? E que a maioria dos acidentes não acontece muitas vezes justamente por questão do motorista. O motorista é que vai prevenir e muitas vezes acontece porque seguiu uma ordem, né, entre aspas, equivocada e que ocasionou aquele acidente. Agora, aí em cima desse profissional, além dele aglobar todos esses conhecimentos que é exigido dele, há aquela questão também da legislação trabalhista. Que a legislação trabalhista, nós somos regidos pelo artigo 62 da CLT, e que é regido a profissão de caixeiro viajante. Entendeu? Que não é subordinado ao horário, não tem horário para descansar, para almoçar. E as empresas transportadoras hoje abrem essa legislação, o artigo 62, abre espaço para que o profissional chegue na empresa, pegue o seu caminhão às 6 horas da manhã e rodam o de longa distância, porque nós temos o frete de longa distância e curta distância. E são exigidos da mesma forma, que eles rodam de 6 horas da manhã às 22 horas da noite, o mesmo profissional. Então, tudo bem, ele inicia... Olha, existe, há uma generalização aí que eu não concordo. Não, agora, eu gostaria que o senhor deixasse que eu concluísse no final. Eu só gostaria de dizer o seguinte, de fato, economicamente analisando, o veículo tem que ser aproveitado o máximo possível, é claro. Agora, não se pode esquecer a parte humana. Então, o que ocorre? Deveria, e há empresas que já fazem esse tipo de troca de tripulação, ou seja, ele dirige até um certo ponto, aí outro motorista assume e continua. Então, o que eu acho que ele está dizendo é que nem todas as empresas têm esse tipo de comportamento. Concluindo que o meu raciocínio, tá? Quando se trata da parte social daquele profissional, tá, que está exercendo a função dele de motorista, a função de carregador, descarregador
e a função de conduzir aquele veículo que é no trânsito, está obedecendo todas as normas. Quando ele diz que a questão social é uma e segurança é outra, um profissional que trabalha 14, 15, 16 horas diária, quando ele vem usar aquele conhecimento básico que ele tem, ele não vai usar da mesma forma que ele iniciou às 6 horas da manhã. Só para terminar esse bloco, deixa eu passar a palavra para a Sandra e a gente vai para o intervalo. O grande problema está na falta de disciplinamento do setor. Disciplinando o setor, o que acontece? Para montar uma transportadora, você vai ter que seguir uma série de regras. Né? Uma delas é essa, é dar esse suporte para a sua mão de obra, profissionalizar a sua mão de obra. E, por outro lado, poder ser contratado, né, dentro de uma seleção. Claro. Que hoje a seleção é feita só em cima de frete. Claro. A gente vai fazer mais um intervalo rapidinho, a gente volta logo a seguir. Fique conosco. Estamos de volta com Mão Dupla. Hoje estamos discutindo as condições de trabalho dos empregados dos transportes coletivos. Eu gostaria, a gente só tem 3 minutos, vamos tentar concluir um pouco tudo que a gente conversou. Zé Tardio. Olha, Vera, quando se fala em produtos perigosos, eu acho que a maior preocupação são os acidentes e as suas consequências. Né? Então, um acidente com produtos perigosos, ele pode afetar direta e indiretamente ao longo do tempo, né, dependendo das contaminações que ele causa ao meio ambiente. Agora, a grande preocupação é essa, quer dizer, como evitar esses acidentes. E o acidente ocorre não é só por causa de um fator único, quer dizer, uma atitude do motorista incorreta, qualquer coisa desse tipo. Há uma somatória de fatores. O motorista, muitas vezes, como o próprio Jânio já colocou, ele tem uma carga emocional, psicológica, que está afetando aquele comportamento dele. Então, na verdade, o que nós temos procurado buscar são essas raízes, o que está lá atrás, certo? Começar a eliminar essas questões que acabam contribuindo para esse conjunto de fatores. Tanto é que nas análises de acidentes que nós temos feito no grupo de análise de acidentes da Secretaria de Transportes, nós nunca convocamos o motorista. Porque se ele for, ele vai ficar lá numa condição de réu. Claro. E quando, na verdade, ele foi apenas o polo de polarização de uma série de falhas. A falha no embarcador, que muitas vezes não verificou devidamente esse caminhão e acabou carregando numa condição insegura. A falha do transportador, que não orientou, não deu devido treinamento ao motorista. As falhas das condições de estrada, qualquer coisa desse tipo. Quer dizer, são fatores, então, que nós temos que buscar lá atrás, corrigir e adotar medidas preventivas. Claro. A nossa preocupação deve ser com as medidas preventivas. Acontecido o acidente, paciência, temos que saber agir, quais são os procedimentos de emergência. Mas vamos tratar mais da prevenção. Eu gostei muito, eu gostaria que você falasse também nessa linha da prevenção do acidente. Olha, dentro dessa linha justamente, porque quando for ter uma conscientização hoje da autoridade pública, que a parte técnica ela já está riquíssima em detalhe. Hoje é uma das melhores legislações mundiais. Agora que nós começarmos a pensar nessa questão da parte social, que é a prevenção também de acidentes, é dar condições àquele profissional que foi preparado de executar. Então, uma jornada de trabalho controlada, que nós temos uma legislação própria, porque a categoria exige a obrigação de nós batalharmos para uma redução de acidentes, não evitar mais uma redução, é a questão da jornada de trabalho. Então, se é uma jornada de trabalho controlada e respeitada, esse profissional vai estar mais qualificado, sim, para fazer esse transporte de carga perigosa. Dessa linha ainda da prevenção. Ainda nessa linha da prevenção, eu acho que o grande ponto-chave é o treinamento, é a qualificação, é investir em treinamento. Inclusive, a nossa federação em São Paulo, ela cuida do SEST e do SENAT, que é o Serviço Social do Transporte, que vem dar esse suporte que o Jânio está falando para o motorista, né, no aspecto social da coisa, e o SENAT, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, que hoje tem se esmerado em procurar criar condições para desenvolver os programas, não só para os motoristas, mas também para todo o pessoal que está envolvido na parte operacional
do transporte desses Bem produtos. lembrado. Bom, muito obrigada a todos. O Mão Dupla de hoje acaba, nós ficamos por aqui agradecendo a participação dos nossos convidados. Amanhã o programa Mão Dupla vai discutir a adequação do ambiente de trabalho às necessidades humanas, ou seja, ergonomia. Veja agora as principais questões que foram levantadas no debate de hoje. Bom dia para você. Fabricantes, expedidores e transportadores são responsáveis pelo produto durante o seu transporte. Quem transporta produtos perigosos deve se preocupar com a segurança das pessoas e a preservação do meio ambiente. Frete com preço reduzido pode significar pouco investimento em segurança e acabar trazendo prejuízos. A maior parte dos acidentes graves com cargas perigosas é provocada por fatores previsíveis, que, portanto, podem ser evitados.